No Líderes TV, visitamos a planta São Caetano da GM e entrevistamos Carlos Arlenga, presidente e Managing Director da General Motors Mercosul. As crises podem ser períodos de grande mudança, de grande chance de levar uma organização a fazer coisas que normalmente não fariam num período de crescimento. Como ele lidera 7 plantas no Brasil e na Argentina, com 16 mil funcionários. Qual é o impacto da Lei 2030? Os desafios da integração regional e o lançamento do Volt, o carro 100% elétrico. Eu acho que ele vai ir de mão com o produto. Carlos Arlenga fala da GM e como se preparam para a retomada do crescimento em 2019. No Líderes TV, apresentado por Cecília Lutia Puy. Teve a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, da Argentina, como responsável pela Ásia Central. Qual foi essa experiência que capitalizou e que traz aqui para o Brasil? Primeiro que nada, essa é a minha primeira vez trabalhando na América do Sul. Eu me formei e saí da América do Sul. Teve muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E só voltei agora. Então é interessante. Para mim foi como aprender a trabalhar aqui. Antes de vir para o Brasil, eu estava na Coreia. A GM tem uma base muito importante na indústria automotiva na Coreia, que tem responsabilidade por o que nessa época era a Europa, a Rússia, o resto da Ásia. E, sinceramente, é muito interessante ver as similitudes e as dissimilitudes, né? Mas o que eu diria é que são bastante similares na forma que a gente opera em ambos países, com problemáticas diferentes, mas o nosso é um padrão bem global. O que aprendeu da experiência na Europa? Eu peguei a crise financeira na Europa, né, 2008, 2009. Imagino. E o que eu acho que a maior aprendizagem foi justamente como aproveitar uma crise. As crises podem ser períodos de grande mudança, de grande chance de levar uma organização a fazer coisas que normalmente não fariam num período de crescimento. E essa aprendizagem, eu acho, foi o que ajudou muito na crise que a gente viveu aqui no Brasil, com a GM em 2013 até quase o ano passado, né? Onde nós reestruturamos a empresa completa. Tá? Então, eu diria a minha grande aprendizagem foi isso na Europa. Interessante, né? Na Europa aprender de crises, mas... Como foi essa reestruturação que foi precisa para a GM para atravessar, para se transformar em uma empresa competitiva? O que eu acho interessante é que, saindo da crise, a GM é número 1 do mercado. Pela primeira vez em 93 anos de história, quase 94 vai fazer, que estamos no Brasil, a gente é número 1 de mercado. A nossa marca está no patamar mais alto, tá, de intenção e opinião que a gente já tive com a GM. E nós conseguimos isso nos anos de crise. Como? Bom, a gente fez basicamente 4 coisas. Primeira coisa, a gente não deixou de investir no produto. Renovamos a frota inteira de produto. Fizemos a maior quantidade de lançamentos durante a crise do que a gente tinha feito quase na nossa história. Segundo ponto, continuamos investindo na marca. Não, a primeira coisa que você faz é deixar de investir na marca, né? A gente continua investindo na marca fortemente e o resultado está à vista. Terceiro, a rede de concessionários, né? Normalmente, quando você tem um período de crise, você briga com a rede, você tenta, sei lá, recortar os benefícios deles, eles tentam brigar com você. O que a gente fez foi justamente o contrário. Fizemos a nossa parceria ainda mais forte do que era antes da crise. Está estruturada hoje a GM no Mercosul? Quantos funcionários, quantas plantas? Nós temos no Mercosul um sistema de 7 plantas, né, tanto aqui como na Argentina.
E estamos na casa dos 16 mil funcionários, eu quero dizer. Mas o que é muito interessante é a integração que nós fizemos, porque nós não temos uma empresa na Argentina e uma empresa no Brasil. Somos uma empresa só. Ao ponto que a gente trocou o nome no Portão 1, aqui em São Caetano, né? O nome era GM do Brasil, e agora diz GM Mercosul, para mostrar claramente que não tem volta atrás para a nossa integração. Qual acha que são as principais oportunidades que dá essa integração com a Argentina? Eu penso que as montadoras são um exemplo excelente de integração industrial. Eu penso desse jeito. 85% do que a gente fabrica na Argentina exporta para o Brasil. Tá? 80% dos produtos que a gente vende na Argentina são fabricados no Brasil. A cadeia de fornecedores é a mesma. Tá? Os produtos são os mesmos e os mercados são muito similares. Então, tentar separar é artificial. Realmente é um mercado só. Então, a principal oportunidade, além de, sei lá, eficiência de custo, velocidade na toma de decisões, simplificação, além de tudo isso, o mais importante é realmente ter o time de liderança entendendo os dois mercados em tempo real. Não através de um time que está na Argentina, que reporta. Não, isso não funciona. O que funciona é, né, ter a liderança no mercado real. Então, eu não tenho uma pessoa de manufatura para a Argentina. Tenho um para o Mercosul, não tem um comercial, não tem um de finanças. Está tudo totalmente integrado. E faz uma diferença enorme. O que acontece quando o Brasil está atravessando uma crise, por exemplo, né, que tem um impacto direto na economia e no setor automotivo na Argentina, e vice-versa. Não, completamente. E por isso que esses negócios estão tão integrados, que o melhor que você pode fazer é realmente ter uma estrutura só, como nós temos. E se você vê os últimos anos, tem acontecido muito isso, que quando o Brasil está um pouco melhor, a Argentina está um pouco pior, e vice-versa. Nesse momento, estamos num momento onde o Brasil está começando a crescer e a Argentina está com dificuldades. E quais são as suas expectativas depois de um ano muito importante, o 2018, com o Salão do Automóvel, tentando sair de uma crise com mudança de governo, as expectativas para 2019? Primeira coisa, o que eu acho muito positivo é que, com o novo governo tendo sido eleito, pelo menos o nível de incertidumbre vai cair no ano que vem. Tá? E nós estamos vendo uma trajetória de crescimento que eu acho que vai continuar para o ano que vem. Eu estou vendo um crescimento na casa do 13%, 14% para o ano que vem, no Brasil. Isso dentro da GM? Não, isso é indústria. Isso é indústria. Do setor. De quanto? 13% ou 14%. É muito alto. Eu acho que a gente vai para a casa de 2,8 milhões de unidades. Agora, é alto em relação a 2018. Não é alto se você olha patamares históricos que a gente já atingiu nessa indústria. Qual foi o impacto da Lei Rota 2030? Olha, por um lado eu diria o seguinte, né? 2030 era para ser aprovada em dezembro de 2017. Isso aconteceu agora, um ano após. E nesse período, ela mudou muito. Da ideia original até o que foi aprovado, ela mudou muito. O que eu diria, basicamente, é o seguinte, referente à Rota 2030. Nós temos, entre Brasil e Argentina, no Mercosul, uma das maiores indústrias automotivas do mundo. A escala, o volume, que é difícil de conseguir, já temos. Tá? Mas por que os investimentos que vêm são só para o mercado local? Não são grandes investimentos de exportação? Bom, porque a competitividade não está. Então, nós temos um pacote de medidas, que é a Rota 2030, que, na realidade, não ataca o ponto fundamental, que é a falta de competitividade da indústria. Como você muda a competitividade? Bom, com investimentos, com tecnologia, mas também com redução de custos, com eficiência. Esse é o primeiro ponto, né? A grande oportunidade
que a competitividade não está nem perto na Rota 23. A sustentabilidade já é o conceito de empresas que pensam em termos de sustentabilidade é fundamental. Acho que o consumidor mesmo não consegue comprar produtos que não tenham esse conceito. A GM está pensando em lançar o Volt para o ano próximo, mas como que vão conseguir colocar um produto no mercado com dimensão continental que tem uma infraestrutura um pouco fraca? Vai ser muito interessante, né? Nós fizemos o anúncio do lançamento do Volt para 2019. A gente vai estar vendendo nosso carro 100% elétrico já no Brasil no ano que vem. E até tem preço, né? Que é interessante. O preço a gente anunciou, são R$175 mil. E vai ser bem interessante ver como isso evolui. Mas agora é o seguinte, a infraestrutura, eu acho que vai ir de mão com o produto. Você não vai ter uma infraestrutura pronta para milhões e milhões de carros elétricos antes de ter milhões e milhões de carros elétricos. Então vai crescer junto. O que vai ficar interessante é como vai ser as primeiras adopções do produto. Por exemplo, para aquele que faz o commuting até o escritório ou até o seu uso diário do carro, está nos, sei lá, 40, 50, 60 quilômetros, que diferença tem entre ter um carro elétrico ou ter um carro a combustão interna? Você pode carregar ele tranquilo na tua casa, no teu escritório, etc. O nosso carro está com uma autonomia bem alta, 380 km na média é uma autonomia bem alta. Então, o que fica interessante é que ele não é um projeto de ciência, para falar assim, né? Ele é um produto que acontece com necessidade. Mas... Então, vamos ver quem são os early adopters. Eu estou bem interessado de quem vai comprar o carro primeiro. Mas o que o senhor pensa da reforma trabalhista? Olha, eu acho que foi um grande passo para o Brasil quando foi aprovada, especialmente porque ela traz segurança jurídica, quando você sabe que se você cumpre o acordo que você tem, tá, você não tem risco de ser processado após, porque você cumpriu o acordo. Nós estávamos numa situação onde mesmo você cumprindo o acordo que você tinha com seus funcionários, com o sindicato, mesmo assim você era processado. Então, você gera uma incertidumbre onde você não sabe qual é o teu custo realmente, porque no futuro as regras mudam. Essa parte que eu acho super importante da reforma trabalhista. E a segunda é a introdução de modalidades mais modernas do contrato de trabalho, que eu acho que vão gerar emprego, de fato já estão gerando, e quando a economia continuar a crescer, vai fazer que esse crescimento da mão de obra empregada seja maior. Acha que seria interessante tanto para a Argentina como o Brasil ingressar à Comunidade Econômica Europeia, não a comunidade, desculpa, a OCDE, a OCDE, a Organização de Comércio? Olha, sim, eu acho que no final o bloco do Mercosul tem que se insertar no mundo. Tá? É a única forma de realmente fazer que nós tenhamos a capacidade de exportar e conseguimos fazer investimentos que vão além do mercado local. Então, sem dúvida, a integração é importante. E por que é importante tanto o acordo com a Europa, como um acordo com o México, etc.? Porque coloca um horizonte de longo prazo de planejamento. Se eu sei e tenho uma regra clara que diz, olha, isso que vai acontecer daqui a, sei lá, 8 anos, a 10 anos, ou o que for, a gente vai ter esse tipo de livre comércio com esses mercados no mundo, você pode trabalhar a infraestrutura para chegar até lá. Porque, de novo, o problema não é da planta para dentro. Os nossos processos produtivos aqui são exatamente iguais do que são em todos os países do mundo. Os produtos são globais e a estrutura de engenharia e de manufatura de engenharia também. Então, o problema é outro. O problema é o custo impositivo, o problema é o custo de logística, o problema é a ineficiência. Isso vai tomar muito tempo de consertar e não é fácil. Depois da política mais fechada de governo do presidente Trump, acha que existiriam oportunidades para um relacionamento comercial mais próximo com o México? Olha,
esse vai ser um ponto interessante. Eu acho que sim, eu acho que tem muito a ganhar para trabalhar junto com o México nesse sentido, mas tem que estar colocado dentro de um marco de abertura da indústria em geral. E o timing desse marco tem que ver com a competitividade da região. Olha, nossa indústria, a indústria automotiva é uma indústria 100% global. Os investimentos que são feitos no Mercosul não são decisões tomadas no Mercosul, são decisões globais. Tá? 80%, 90% do investimento aqui de capital são decisões globais. Se você abre a indústria sem trabalhar primeiro em competitividade local, nós somos multinacionais, não tem problema, vamos importar. E o negócio não vai sofrer com isso. O que vai sofrer é a oportunidade perdida de construir um polo de exportação, tecnologia e emprego nessa região. Esse é o ponto. Quando e qual foi o primeiro carro que se lembra de dirigir? O primeiro carro que eu me lembro de dirigir? Tem que ter sido o carro da minha mãe, há muito tempo atrás, que até ele acabava na pista um pouquinho, mas estou falando de mais de 20 anos atrás, muito mais, 25 anos atrás, uma coisa assim. Que legal. Então, esse capacete, gostaria de conhecer a história dele. Quem utilizou? Bom, esse é de um grande amigo que eu tenho na Argentina, um grande piloto lá, né? É o Agustín Canapino, e esse é o primeiro capacete dele, que acabou aqui de presente, né? Eu tenho ele no lugar aí de destaque. Que e aqui tô eu dirigindo o carro dele, né? Saiu o carro dele, imagina. E ele me emprestou o carro também. Quer dizer, só consegui ficar com o capacete. Eu queria o carro também, mas isso aí não deu ainda. Mas ele conseguiu, ele era seu copiloto? Não, Você não, dirigiu, eu né? sozinho. Ele me deu a chave e disse, não me destruiu o carro. Só foi isso. E esse daqui, o que é? Esse aí são alguns pequenos troféus das corridas que a gente faz. Se você tivesse que escolher um percorrido para realizar uma pista, qual seria? Eu sei que lá na Argentina o pessoal não vai gostar, mas eu acho que o melhor autódromo do mundo é Interlagos. Claro. Eu adoro correr em Interlagos, é a pista onde corro quase a maioria das corridas, e eu acho sensacional. E um carro? Bom, tem que ser um Chevrolet, né? Eu acho que esse Cruze Super TC 2000 lá é sensacional. Mas pode testar a concorrência também. Algum dia. Qual é o carro, como se chama? Esse aí é o Chevy Cruze, né? O Chevrolet Cruze. Claro. E ele tá correndo lá e tá indo muito bem. Quando pensa em termos do futuro do setor automotivo, quais serão as principais mudanças? Se pensamos em car sharing, em jovens que talvez eles não querem comprar um carro para eles. Eu acho que vai ter 3 grandes mudanças, né? A primeira vai ser o carro autônomo, que realmente vai revolucionar a vida de todos nós. E a GM vai estar com o carro autônomo em 2019, que é comercialmente... Para comercializar no Brasil? Não, em 2019? Não no Brasil. Teste nos Estados Unidos. E não são em teste. circuitos fechados? Não. Ele vai ser comercializado nos Estados Unidos abertamente, já tem as cidades escolhidas e não vai ser circuito fechado. Aliás, os testes já hoje... Mas quais seriam essas cidades, né? Porque precisa de todo um país com rotas, com rodovias bem preparadas, e a imprevisibilidade sempre é um fator de risco. Nós ainda não anunciamos a cidade de lançamento, mas ele vai ser Pode anunciar. Ele vai ser lançado nos Estados Unidos no ano que vem. Que legal. E aí, o que acontece? Não é mais futuro, né? É presente. E aí, isso vai ser uma grande mudança. O segundo ponto é a eletrificação, né? Onde você vai ver uma penetração
por em cima de 50% de elétricos nos próximos 10 anos, no mundo. Nos próximos 10 anos. 10 anos. E aí vira completamente a estrutura da indústria, tudo o supply chain da indústria, a venda, a pós-venda, são pontos diferentes. E o terceiro ponto, e acho que o negócio do ownership vai com isso, né? Mas o terceiro ponto é a conectividade, que não se fala tanto, mas já hoje o nível de conectividade que os carros têm fazem uma diferença enorme. E o modelo de negócio no futuro vai estar baseado na conectividade. Então, vai estar muito interessante de ver. Os próximos 10 anos vão ser os de maiores mudanças para essa indústria que já vimos, eu acho. A América inteira, em especial Brasil e Argentina, atravessaram altos níveis de corrupção, com muitos funcionários na cadeia hoje. Como acha que teriam que ser as previsões para evitar no futuro essa corrupção entre o setor público e o setor privado? Primeiro que nada, tanto o processo no Brasil como o processo que começou agora na Argentina, nós vemos isso como positivo. Quanto maior transparência tenha no ambiente de negócios, é melhor para o investimento, é melhor para a previsibilidade do retorno do investimento. Então nós vemos isso com olhos muito positivos. Sem transparência já não pode desenvolver negócios, né? Completamente. E também é mais fácil convencer os investidores para vir nessas regiões quando vem esses processos de maior transparência. Ao mesmo tempo, eu acho que vamos ter que esperar para ver como é a evolução disso e quais são as mudanças que vão acontecer no futuro. Provavelmente nós vamos ver cenários diferentes do que víamos no passado, mas eu acho que a luta contra a corrupção não é uma coisa que acontece pontualmente. Tem que ser mantida ao longo do tempo com a mesma vontade política. Então, por exemplo, quando você vê o nombramento do juiz Moro para formar parte do novo governo do Brasil, isso faz pensar continuidade do processo de eliminação de corrupção. Então, esse tipo de sinais eu acho que são muito positivos. Quais são os temas que, como presidente da GM, geram maior preocupação na sua vida, na sua estratégia profissional? Para mim, tudo começa e acaba com o cliente. Seriamente, isso é o que sempre está no meu foco. Seja o produto que vai agradar, o tipo de serviço que você vai entregar, a qualidade do produto, está tudo aí. Porque sem receita não tem como cortar custo para ser rentável, né? E quem te dá a receita é o cliente com o voto de comprar o teu produto e voltar e comprar de novo, né? Então, para mim, essa é a coisa mais importante. Então, em que se traduz? Se traduz primeiro, né, focar a empresa inteira no cliente, focar o portfólio de produto no cliente, tá? E fazer entender a todo mundo que sem o cliente satisfeito com o serviço e a marca funcionando, nós não funcionamos. E por isso eu estou muito contente, por exemplo, nós estamos já há 39 meses de liderança no mercado brasileiro, tá? Nesse momento, dia de hoje, nosso share de novembro está em quase 21%, que são números que a gente não tinha visto historicamente. Estamos há 93 anos aqui. E eu acho que isso é um resultado de trabalhar com o cliente e o produto. Como descreveria a cultura e o estilo de liderança que o senhor tem como presidente para a Mercosul? Olha, o que eu tento fazer, eu tento entender quais são as coisas mais importantes que estão acontecendo na empresa e dedicar todo o meu tempo a isso. Eu não acredito só em fazer a minha agenda porque está no meu calendário. Eu não acredito de fazer só porque está escrito aí. Eu estou todo o tempo pensando, é isso que eu tenho que estar fazendo agora? É isso que é mais importante? É isso que é a prioridade? E se você vê, basicamente a minha agenda é construída assim. Claro, tem muita gente que até fica meio louco com isso, porque eu mudo muito as coisas, mas eu estou sempre tentando estar focado no mais importante que a empresa tem. E tento falar isso para o time também, que
O nosso trabalho não é cumprir com a agenda, nosso trabalho é fazer resultados, né? E é isso. Imaginou quando o senhor ingressou à GM que seria o presidente do Mercosul? Não, eu nunca imagino qual vai ser o meu próximo trabalho, né? E qual vai ser o meu próximo rol. Acaba acontecendo e, para mim, melhor nem pensar, porque você nunca sabe que vem após e quanto menos pensar, mais mente aberta você tem. A única coisa importante é entregar o melhor resultado que você pode na posição que você está. Qual acha que seriam os valores que países como o Brasil e a Argentina precisam para se integrar verdadeiramente no mundo? Nada chega sem esforço e trabalho, né? E constância desse esforço e trabalho. O curtoplacismo não gera nada. Não trabalhar em equipe, não trabalhar em times, não gera absolutamente nada. E isso são coisas que nós deveríamos aprender. Também deveríamos aprender um pouquinho de paciência e respeito. E eu acho que com isso, o capital humano, a inteligência, a capacidade que nós temos nessa região, pode fazer grandes coisas para nós no futuro. Gosta de ler? Tem tempo livre? Não tenho tempo livre, mas eu gosto muito de ler. Algum livro favorito? Tem vários. Agora eu tô relendo um livro que eu sempre gostei muito, adorei, que é um livro do Kissinger chamado Diplomacy, né? E é interessante como o mundo dos negócios e o mundo político em geral tem muitos pontos em comum. O que é a GM para o senhor? Olha, é um lugar onde consigo fazer aquilo que eu queria fazer como carreira, né? E aprendendo todo dia com grandes desafios. Mas o mais importante, a razão pela qual eu gosto de vir no escritório, realmente eu sinto que estou com um grupo de amigos, fazendo coisas excepcionais. Carlos Arlega, muito obrigada pela reportagem. Muito obrigado a vocês, muito obrigado por ter vindo aqui na GM.